A Bíblia continua sendo o livro mais impresso, mais reproduzido em toda a história da impressão. E de toda a parte da Bíblia que é lida, o livro de Salmos continua sendo o mais lido. E entre os salmos mais lidos, o mais lido é o Salmo 23. Tanto que eu sei que todos vocês sabem de qual. Vamos dizer, o começo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, você já pensou por algumas circunstâncias que você questionou se isso é verdade? Deixa eu dar um exemplo. Eu cheguei aqui há uns 22 anos atrás, 23, eu tinha uma Brasília, aquela chamada BMW, né? Brasília muito velha. O W não era W, era V. E um dia eu estava vindo para casa, aqui na Marginal, a Brasília quebrou, eu perdi toda a força da Brasília, e parei lá no acostamento, consegui ainda chegar no acostamento, e eu fiquei lá triste, chateado. Daqui a pouco passa uma real BMW, 0 km na minha frente, aquele barulho gostoso de ouvir. Eu falei, Deus, não entendo. Aquela pessoa nem te conhece, eu te conheço, eu sou teu filho. Como é que eu tenho uma Brasília muito velha? Eu creio que todos nós às vezes passamos por situações assim, que, será que isto é verdade? O Senhor é o meu pastor e realmente nada me faltará? Quando Davi escreveu esse salmo, provavelmente ele estava diante de uma ou duas dessas situações. Alguns acham que ele escreveu logo depois que ele perdeu o filho que ele havia tido com Betsabá, o filho de um adultério. Doeu para Davi, ele jejuou por muitos dias e orou, mas Deus não deixou a criança sobreviver. Depois que o filho morreu, levantou-se, fez a barba e disse, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas, pela expressão e o contexto dela, foram dias de dificuldade, era um filho dele. Outros creem que ele escreveu esse salmo quando ele estava em conflito com o próprio filho Absalão, que por raiva do pai tentou tirar o reino do pai. O próprio Absalão perseguiu Davi. E talvez dentro daquele estresse, da decepção, de um filho que ele amava profundamente, vendo um filho traído, ele deve ter escrito esse salmo. Isso foi realmente nessa segunda ocasião. Provavelmente Davi deve ter pensado, Deus, o Senhor me escolheu para ser rei em Israel. Não fui eu que escolhi. O Senhor me pôs nessa posição. O Senhor me deu um filho que eu amo profundamente. Esse filho se volta contra mim. Como é que é isso? Ele deve ter sentido falta do próprio amor do filho. Era o filho que ele amava. E provavelmente nesse contexto, ele escreveu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que é que ele quis dizer com isso? Porque na realidade, noutra situação, ele sentiu falta de alguma coisa. Será que aqui é simplesmente poesia ou é uma realidade? A ideia da expressão, nada me faltará, não quer dizer que se você tem um carro velho, como eu tinha naquela época, eu não vou ter vontade de um carro novo. Ou se você realmente está no conflito familiar, não se sentindo amado ou amada, você não sabe, Deus, por que o Senhor não me deu um cônjuge que realmente me ama? Faz falta essas coisas. Mas o que ele está querendo dizer é que apesar de coisas que eu gostaria de ter, aquilo que eu gostaria de ter é menos importante do que a tua presença na minha vida. Não é que eu não vou ter vontade de ter um carro novo quando meu carro quebra. Não é ter vontade de reconstruir um casamento quando meu casamento está prestes a quebrar. Mas a ideia de, apesar de eu querer essas coisas sobre as quais eu não tenho controle, o Senhor me satisfaz. E se o Senhor me satisfaz, eu posso viver sem aquilo que eu gostaria de ter. Porque muitas vezes aquilo que eu gostaria de ter e não tenho, se torna um Deus na minha vida, e eu começo a pensar, se eu tivesse isso que eu gostaria de ter e eu não tenho, eu seria mais feliz. Como eu seria feliz com um carro novo. Como eu seria feliz com um emprego novo. Como eu seria feliz se eu tivesse um emprego que eu perdi. Ok, essas são expressões humanas. Mas o ponto aqui de Davi é, se você anda com Deus, essas coisas têm o seu lugar, mas Deus lhe satisfaz.
Por isso ele diz, eu não vou precisar de nada. Se tem alguma coisa que você não pode prescindir, é a sua relação com Deus. Então, por isso que ele diz, o Senhor é meu pastor, em qualquer circunstância, na circunstância da perda de um filho, como Davi perdeu Absalão mais tarde, numa própria guerra que ele fez contra o pai. Ou na perda daquilo que é precioso para você, você pensar, bom, como será a minha vida se eu não tiver isto, que eu não estou querendo abrir mão? Eu vou ser infeliz. Talvez vão ter dores, mas o que Davi diz é, corra para o Senhor, porque Ele é o seu pastor. E por Ele ser o seu pastor, Ele diz, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. O que está acontecendo aqui na figura da linguagem pastoral, do pastor de ovelhas, é que chegou o verão, e durante o verão, o pastor tinha que levar as ovelhas da planície para o planalto. Muito quente na planície. Ovelhas com muito pelo. Então ele tem que levar para o planalto. Lá embaixo, a grama que era boa estava morta. Precisava de comida nova. Lá no planalto tinha. Por isso ele diz, esse pastor me conduz a pastos verdejantes. A grama na planície estava queimada. Passou a época dela naquele ano. O Senhor Jesus necessariamente não impede você e eu de passarmos momentos delicados na vida. De passar os momentos em que alguém lhe chama na sala, seu chefe, seu presidente, seu diretor lhe chama na sua sala e diz, querido, querida, você sabe que a crise do Brasil chegou na nossa empresa. Nós temos que cortar você. É notícia que ninguém quer receber. Então naquela hora você está realmente na planície, a grama está seca. Mas qual a promessa que o pastor faz? Levar você para um pasto melhor. Ele não prometeu impedir eu e você de passarmos por momentos delicados, momentos de perdas, momentos de dores. Mas ele prometeu carregar você para uma nova pastagem e para um lugar de águas tranquilas. Pensando nesse pastor que nós temos, o que nós queríamos agora era orar. Eu quero convidar você daqui a pouco para orar. Para ser sincero com Deus, talvez você esteja passando alguma necessidade na sua vida. Pode ser a perda do emprego, pode ser um casamento se desfazendo, pode ser um filho doente, pode ser uma filha que não lhe aprecia, ou um momento de solidão. E você imagina, se eu estivesse com alguém, eu seria mais feliz. Pode ser que seja o seu momento, isso não está necessariamente errado. Mas eu acho que o que Deus quer produzir em mim e em você é essa experiência de Jesus é tudo que eu preciso. E algumas coisas eu posso abrir mão. Porque se eu tiver aquilo, talvez não seja isto que vai me dar uma vida que me satisfaz. Então eu quero acordar você agora a baixar a sua cabeça. Queria dar para você um tempo de silêncio para você orar. É o seu tempo com Deus. Talvez você esteja precisando dizer, Deus, eu estou com essa necessidade. Eu imagino que se isso fosse suprido, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Deus sabe o que vai no seu coração, Deus sabe o que está lhe apertando, mas Ele é o pastor. E como pastor, Ele promete preencher você, me preencher, mesmo apesar de algumas coisas que eu gostaria de ter e eu não tenho agora. Mas lembra, Ele lhe leva a pastos verdejantes. Ele vai lhe levar para uma nova fase. Ele vai lhe levar para águas tranquilas, a despeito de hoje as árvores estarem turbulentas. A despeito de hoje o pasto não ser verdejante. Por isso queremos dar esse tempo de silêncio para você orar. E dizer para Deus o que vai no seu coração. E experimentar chamá-lo de meu pastor, aquele que me supre.
Senhor Jesus, obrigado porque Tu és o pastor. O pastor que dá a vida, que deu a vida pelas ovelhas. Mas nós queremos experimentar o Senhor desta forma. Que nos nossos dias de solidão, nos nossos dias de incertezas, nos nossos dias de carências, sejam elas quais forem, da gente experimentar esse pastor que nos ama, que vai nos levar das águas turbulentas para as águas tranquilas, que vai nos levar num novo momento em que seremos satisfeitos com a Tua própria presença em nós. Boa noite a todos, pode se sentar. Nós estamos hoje fazendo uma reflexão sobre o Salmo 23 e está sendo uma experiência muito bacana, muito bacana. O pastor Lisanes leu até o versículo 2, eu queria que vocês me acompanhassem na leitura do versículo 3 e 4. Numa tradução mais antiga, ele diz, refrigera a minha alma. Numa tradução mais nova, ele restaura meu vigor. Mas diz assim, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E continuando, ele conta que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou numa tradução um pouco mais nova do Eugene Peterson, na Bíblia a Mensagem, ele fala sobre, orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa, mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. Então, Davi, ele tinha um histórico de pastor de ovelhas, desde a sua infância, adolescência. Então, duas coisas que ele usava bastante assim, instrumento que ele usava, era o bornal, a vara e o cajado, instrumento assim que ele carregava constantemente. E nenhum desses dois instrumentos era para bater nas ovelhas, era muito pelo contrário, tudo instrumentos de defesa que o pastor usa. De repente a ovelha caiu num lugar meio complicado, para ele não colocar em risco, nem risco as demais ovelhas, ele usava o cajado para trazer a ovelha para mais perto. E a vara para afugentar. Vocês imaginam naquela época, naquela região havia ursos, havia leões naquela região. Eu tenho 1,70 m. Um urso pequenininho, ele mede 1,70 m. E aquele bicho, quando está de pé, imagina, são 3 metros e tralalá. Você imagina Davi, como faz a descrição dele, um garoto franzino na época, enfrentar um urso desse tamanho. E eu não sei como é que ele fez isso, mas a Bíblia fala que ele enfrentou leão, enfrentou urso. Irmãos, tudo isso para vocês terem ideia do tamanho do nosso Deus. Ele se coloca dessa vez nessa posição de ovelha, e ele coloca Deus como o pastor que cuida dele. E nesse trecho ele começa a revelar algumas coisas interessantes. Assim como Deus conduziu ele para os pastos verdejantes e para as águas tranquilas, e a ovelha só bebe água se a água estiver tranquila, senão ela não bebe água, ela morre de sede. E quem sabe onde é que tem o pasto verdejantes? E quem é que sabe onde tem água tranquila? É só o pastor que sabe disso. Então, a partir do versículo 3, versículo 4, Davi começa a revelar algumas coisas bastante interessantes. Ele começa a revelar umas preocupações que vão no coração dele, a alma dele tem algumas preocupações, e ele colocou até no final, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vê que é alguma coisa que estava no coração dele. Ele tinha um receio de morrer. Essa é a preocupação que ele tinha. E outra coisa assim, que ele chegou à conclusão de que se não fosse o Senhor na vida dele, ele jamais ia conseguir encontrar a paz que ele estava procurando. Ele nunca ia conseguir o alimento. Ele nunca ia conseguir, o sustento para a vida dele. Então, nesse momento, ele reconhece claramente que é Deus na vida dele. Outra coisa bastante interessante que ele começa a revelar é sobre uma palavra um pouco antiga, né, mas continua significativa. Fala sobre veredas da justiça. Veredas, aqueles caminhos, bem apertadinhos, bem apertadinho. Irmão, uma das coisas que Deus fez com a gente, Ele levou o padrão aqui em cima. Ele pegou a barrinha de status, clicou e soltou lá em cima. E para a gente chegar nesse ponto aqui, irmãos, nós estamos aqui embaixo.
Somente Deus tem como nos conduzir passo a passo até a gente chegar num patamar assim que sejamos agradáveis a Ele. O que tem nesse processo aqui, irmãos? É um processo de crescimento que Deus está nos conduzindo. Tratando a sua ética, a questão da bondade, a questão da sua vida, a questão dos seus relacionamentos. Então Davi ele começa a perceber que a vida dele, que ele começou a citar sobre pastos verdejantes, ele reconhece claramente que é Deus conduzindo a vida dele. Olhe para a sua vida. Até um tempo atrás, provavelmente você estaria dizendo sim para uma série de coisas, que agora que você está caminhando com o Senhor, essas coisas já não fazem mais tanto sentido para você. Você já começa a falar não. Você começa a falar não para o seu namorado que quer fazer algumas coisas, ou para a sua namorada. Você começa a falar não para o seu chefe que quer que você faça algumas coisas, mas é totalmente contra a ética, totalmente contra a moral. Por quê? Porque agora você tem um Deus e Deus está conduzindo a sua vida. Já não era mais como antes. Deus está no controle das coisas. Então, irmãos, é bem interessante pensar nesse aspecto de Deus. E essa presença de Deus na nossa vida, muitas das vezes parece uma presença silenciosa. Algumas pessoas falam assim, puxa vida, parece que eu oro, mas minha oração não passa do teto. Mas não precisa passar mesmo. Sabe, o silêncio de Deus não quer dizer ausência. Deus é presente na nossa vida durante todo o tempo. E essa figura do pastor que cuida, bastante interessado, bastante preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar, com o seu caminhar. E assim como o pastor Elisandro destacou, talvez você não venha ter uma BMW, talvez você venha ter uma Brasília velha para você andar por aí. Mas e daí? E daí? Importante que você tenha o Senhor como seu pastor, e é a coisa mais importante, a gente caminhar com o Senhor e aprender dele a cada dia. Por isso que ele coloca também nesse sentido, de que quando Deus começa a tratar e cuidar da vida dele, algumas coisas deixam de ser importantes. E ele começa a revelar aí a primeira coisa que vai no coração dele. Na tradução mais antiga ele fala como refrigera a minha alma. Nas traduções mais novas, revigora-me o vigor. Então essa questão da alma são essas coisas que vão no seu coração, que Deus começa a tratar do seu coração. E ele começa a revelar isso que vai no coração. Então a primeira coisa que ele conta é com relação à morte. E Davi enfrentava, irmãos, tantos perigos, desde a sua infância, enfrentando o leão, enfrentando o urso, enfrentou um gigante de 3 metros e tralalá. E agora ele continua ainda. Então a presença dos inimigos é uma coisa constante ele. Essa questão da morte é uma coisa constante ele. É uma coisa que sondava ele. Eu não sei quantos de vocês aqui têm muitas preocupações no coração que você tenta de um jeito, tenta de outro, procura achar respostas. E a resposta está em Deus. Deus é que tem condições de restaurar-lhe a alma. Deus é que tem condições de restaurar-lhe o vigor. Só Deus. E através do quê? Através das suas veredas da sua justiça. Então esse é o grande desafio que nós temos. Como a gente caminhar nas veredas da justiça do Senhor, de forma que a gente viva bem, e todos aqueles nossos medos possam ser jogados diante do trono dele, e ele tratar esses nossos medos de uma maneira que só ele sabe tratar. Não tem como, é só Deus que sabe tratar cada um desses aí. Por isso gostaria de convidá-lo nesse momento, a mais uma vez curvar sua cabeça. Nesse momento eu vou dar uns momentos para você abrir seu coração diante do Senhor e lançar diante dele o que vai no seu coração nessa noite, tantas preocupações. Se você tem tido dificuldades, inclusive para andar nessa palavra antiga, nas veredas da justiça, você tem tido dificuldade com relação a isso, fale com ele também sobre isso. Fale para o Senhor se tem perdido de goleadas em tantas situações. Fale para ele como tem sido o seu caminhar. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. Pai querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bondoso.
Pai, na meditação desse salmo, muitas vezes a gente pensa que o Senhor está ausente, Senhor. Mas pode perceber claramente, Pai, que o Senhor está sempre presente, mas em silêncio, ao nosso lado, em silêncio, nos acompanhando. Obrigado, Pai, por seu cuidado com cada um de nós, Senhor. Obrigado por seu cuidado comigo. E ajuda-nos, Senhor, a experimentar o descanso que só o Senhor tem para nos dar, Senhor. Aquela paz que o mundo não entende, mas só o Senhor tem para dar, que invade o nosso coração, a despeito de qualquer situação que a gente esteja passando. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse caminhar nas veredas da Tua justiça, Senhor. Por amor do Teu nome, Pai. Eu reconheço, Pai, que o Senhor nos guarda de tantas situações tão difíceis e às vezes até inimagináveis, Senhor. Tantas coisas que o Senhor nos guarda e nos ajuda. Pai, eu estou aqui com os irmãos aqui, Senhor, e algumas pessoas um pouco mais distantes. Queremos colocar nosso coração nas Tuas mãos, Pai, pedindo que o Senhor nos conduz, Senhor amado. E se o Senhor não tomar a direção e conta, Senhor, nós não sabemos onde é que estão os pastos verdejantes. Nós não sabemos onde estão as águas tranquilas, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos. Conforme diz a Tua palavra, pelas veredas da Tua justiça, Senhor, por amor ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter colado o Teu nome na gente. Obrigado, Senhor, por o Senhor preservar isso também. E obrigado pela vida que o Senhor nos dá, Senhor, todo o tempo. E te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas também, Senhor, nesse caminhar pelas veredas da Tua justiça. E assim oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Continuando no versículo 5, diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Outra parte bem interessante aí do Salmo 23, então ele começou a revelar duas preocupações que é forte no coração de Davi. A questão da morte, aquela presença constante, cada momento que ele saía para enfrentar uma luta. E o segundo aspecto, os inimigos. Era uma coisa assim constante de Davi. Os inimigos estavam sempre por perto. E boa parte dos salmos a gente vê Davi sempre fugindo, procurando abrigo, sabe, tentando se defender de alguma forma. Essa é a vida de Davi, uma vida constante, enfrentando lutas, enfrentando os perigos. Então ele terminou o Salmo 23 aí, dos primeiros versículos, falando sobre a questão dos pastos verdejantes, falou sobre as águas tranquilas, reconhecendo que era Deus que dava esse vigor para ele continuar a jornada. E aí entra num aspecto bastante interessante. Como é que é esse negócio de preparar uma mesa diante dos meus inimigos? Inimigos é uma coisa que a gente quer bem longe, né? Ou mais perto para a gente poder ver o que está fazendo, o que estão tramando. É um conceito que tem por aí. Mas Davi, ele fala sobre essa questão de o próprio pastor que conduziu, cuidou da vida dele, prepara um banquete para ele na presença dos seus inimigos. Você começa a imaginar como é que é isso? Pensa um pouquinho na sua vida. Pensa um pouquinho na sua vida. Nesse seu caminhar com Cristo, quantas situações, quantas e quantas, que Deus te livrou de tantas situações. Ele te conduzindo nessa veredas da justiça, quantas decisões que você tomou, que você poderia ter tomado a A, você tomou a B, que você estava já certo para tomar uma decisão e por alguma coisa você refletiu, procurou alguma situação e aquilo lá mudou. E se você tivesse tomado aquela decisão contrária, quantas pessoas não estariam de alguma forma aplaudindo o seu fracasso? Consegue imaginar algumas situações assim que você já passou na sua vida?
Pessoas torcendo pelo seu fracasso. Pessoas querendo que você, se desse mal na vida. Pessoas que querem que se desse mal em algum negócio que você fizesse. E muito pelo contrário. Em algum momento você refletiu diferente e agiu diferente. Então essa situação que Davi está comentando agora. Que por mais que os inimigos dele quisessem a destruição dele, Deus estava preservando a vida dele. E de alguma forma, ele estava servindo de vitrine para os seus inimigos. Os seus inimigos estavam vendo como é que Deus estava cuidando da vida dele. Como é que Deus estava preservando a vida dele. E essa situação que Davi apresenta aqui, a segunda preocupação grande que é no coração dele. E havia uma situação, irmãos, no Velho Testamento, costume lá dos povos antigos, quando você chegava assim, era convidado para um banquete, era um costume oferecer, pedir para que um escravo fosse lá, um servo fosse lá e lavasse seus pés, ou então, se você não fosse tão nobre assim, pelo menos disponibilizar uma bacia de água, para você preparar, para você ser servido o banquete. Então era um costume daquela época. E outro costume também era você pegar um unguento e passar na sua cabeça, e aquele ficava um cheiro gostoso. Então, essa questão do próprio pastor cuidar da gente, e ele pegar ungir a sua cabeça com óleo, de forma que você possa exalar, por onde quer que você esteja, o bom cheiro de Cristo. Ou seja, não é você. Não queira trazer glórias para você mesmo. Muito pelo contrário. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta a cada dia. E Davi também reconhecia isso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, ele já teria sido consumido há muito tempo. Se não fosse a bondade do Senhor, ele também já teria sido consumido há muito tempo. Então, por isso que ele destaca nesse finalzinho desse versículo, essa segunda questão que pesava muito no coração dele. E ele reconhecia mais uma vez que era o Senhor preservando a vida dele diante dos inimigos dele. Isso, irmãos, nos faz às vezes a pensar, nossa questão da nossa gratidão ao Senhor. Ele poderia estar na presença dos inimigos, os inimigos atacarem, mas muito pelo contrário. O Senhor, o pastor, aquele lá que anda com a vara e com o cajado, está junto com ele. Então prepara a mesa para ele na presença dos inimigos, unge a cabeça, então ele está lá, bonitinho, cheirosinho, pé limpinho, e na presença dos inimigos ainda protegido pelo pastor. E ele sabia claramente que de maneira nenhuma ele correria perigo, porque o pastor estava com ele. Então, irmãos, eu gostaria que nesse momento a gente parasse mais um momento para orar e você refletir na sua vida. Como seria o seu caminhar hoje? Onde você estaria? Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez não teriam nem com vida hoje, se vocês não tivessem decidido pelo Senhor. Quantos de vocês aqui podem evitar de tomar alguns remédios, ou tomado algumas decisões tão drásticas com relação à sua vida, porque o Senhor sustentou em algum momento? Então, irmãos, a vereda da justiça que nos conduz, até nesse momento de decisão, Ele nos ajuda tremendamente. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça mais uma vez. Agora é o momento da gente agradecer ao Senhor, essa proteção que o Senhor nos dá, que de uma maneira que a gente não consegue explicar, mas Ele nos orienta as nossas decisões, orienta o nosso caminhar. Você pode até pensar que, puxa vida, a coisa tem sido tão complicada, a coisa não tem dado muito certo. Mas pensa bem, como o Senhor tem preservado a sua vida e conduzido. Pensa bem. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Tantos talentos. Pai, hoje pela manhã eu tomei um café tão gostoso, Pai. E até nisso, Pai, eu reconheço a Tua bondade, Pai, porque eu sei que muitas pessoas no mundo, muitas pessoas, Senhor, não tiveram condições de fazer nenhuma das refeições que nós fizemos hoje. E a gente pôde escolher o que comer, aonde ir. Pai, nós temos uma igreja tão legal aqui, Pai, que a gente possa vir, encontrar com os irmãos e ouvir a Tua palavra,
Canções tão maravilhosas, Senhor. Pai, começa a pensar, Pai, tantos e tantos motivos para dar glória ao Senhor, porque o Senhor tem nos feito muito bem durante todo o tempo, Senhor. Pai, a presença do inimigo é uma coisa real, Senhor. A gente reconhece isso, Pai. A gente reconhece que temos nosso adversário, mas reconhecemos também a Tua presença, Senhor, nos sustentando, nos dirigindo e guiando nossas vidas. Muitas das vezes da maneira que a gente não consegue nem explicar. Mas como a gente olha para trás, Senhor, olha como o Senhor nos fez, olha como o Senhor nos conduziu. Às vezes caminhos tão apertados, caminhos tão difíceis, mas em todo o tempo o Senhor presente em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor, Pai amado. Obrigado. E peço, Pai, continua nos conduzindo, Senhor, conduzindo da maneira que te agrada, da maneira que glorifica o Teu nome. E que, Senhor, Pai, o Senhor tenha muita alegria com o nosso viver, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Eli. O texto que Eli usou se refere também à reconciliação que Deus fez conosco através de Jesus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, mas Jesus foi até a cruz, morreu por nós, nos perdoou todos os pecados. Foi uma expressão de amor por Ele, dele para conosco. E muitas coisas que fazíamos antes, fazíamos para tentar ganhar alguma coisa para Deus, de Deus, ou achando que ao fazer algumas coisas boas, Ele nos daria algo em troca. Mas isto não é que assim funciona. O que funciona é a graça que Ele alcançou, que Ele buscou, que me buscou, me perdoou. E é por isso que nós temos um momento como esse que vamos ter agora, é um momento de gratidão, porque amamos a Deus, porque fomos reconciliados com Ele através de Jesus, é que nós ofertamos, como fazemos isso cada domingo aqui na igreja. Então eu quero chamar as pessoas que vão recolher as ofertas. Nós vamos fazer isto como expressão de gratidão. Se você está aqui hoje pela primeira vez ou não frequenta aqui regularmente, nós não queremos que você se sinta pressionado nesse momento de quem realmente frequenta regularmente aqui. Fazemos isso porque amamos a Deus. Mas antes de nós entregarmos ofertas, eu queria mencionar duas coisas para a gente. Domingo passado, se você estava aqui, eu mencionei que nós precisávamos fechar o nosso mês. Domingo passado foi 29 de maio, o mês fecha dia 30, e nós precisávamos ter até dia 30 180 mil reais para nós fecharmos o nosso orçamento, cumprirmos as nossas obrigações. De maneira humana era algo muito grande. Se você olhar no boletim diz 77%, mas o boletim é fechado na quarta-feira, aliás, na terça-feira, e na quarta-feira de manhã entrou tudo o que nós precisávamos. Então nós chegamos a 99% do que precisávamos. 1% diante disso não é nada. Mas por que eu estou contando isso? Contando isso porque foi a mão de Deus. O poder de Deus. Eu confesso que na terça-feira eu cheguei aqui e não estava muito animado para perguntar para o nosso administrador quanto é que tinha entrado. Acho que eu estava com pouca fé. Quando a gente tem pouca fé, a gente acha que o poder é nosso. Será que o meu apelo valeu a pena? Na verdade, isso é muito do homem. O poder é de Deus. Então eu queria dar graças a Deus porque Deus nos supriu. Mas ao mesmo tempo, quando nós falamos disto, eu imagino que alguns aqui entre nós estão passando por situações semelhantes. Ou sem emprego, ou não conseguiu fechar o mês. Hoje é dia 5 amanhã, para alguns de vocês que têm pequenos, médios e grandes negócios, é dia de pagamento, pagar funcionários. Eu suponho que alguns estão passando por pressão. É o mesmo Deus, nós vamos orar também por isso, para que Deus, de uma forma também milagrosa, supra na sua vida, assim como supriu a nossa igreja. É o mesmo Deus a qual nós podemos pedir. Outra coisa que eu queria mencionar é que daqui a 2 semanas, quando você chegar no estacionamento à noite, vai estar um caos. Mas é aquele caos que acontece na nossa casa, quando vamos fazer alguma reforma, né? Tudo sai do lugar, muito empoeirado, vocês vão ver que as árvores vão estar derrubadas. Nós estamos começando a construir um projeto, vamos construir um prédio ministerial, não temos espaço para as crianças.
Você pode perguntar, mas como é que vai construir no mundo de um ano que o Brasil está tão ruim? Nós temos um dinheiro guardado. Quando nós chegarmos ao Filisteiro, vamos fazer uma campanha para levantar o que falta. Mas eu queria que você celebrasse também que, apesar do momento do Brasil, nós vamos começar esse projeto. E vai ser uma experiência de fé para a gente também. Esse prédio foi construído pela fé. Queremos terminá-lo no fim de 2017. A gente está com tudo isso bonito e pronto, ser um memorial para Deus. Mas vai ser um gostoso caso você lá ver. Só vamos derrubar as árvores quando o IBAMA nos autorizar. O IBAMA já nos autorizou a derrubar. Foi um processo de 6 meses. Vamos replantar árvores. Só que o papel que queríamos receber para poder derrubar essa semana, se perdeu esse papel, lá na autarquia, não aqui. Né? Eu creio que daqui a 2 semanas vamos poder derrubar as árvores. Mas eu creio que vai ser um memorial para Deus. Eu queria que você soubesse disso e celebrasse. Vamos orar mais uma vez. Eu queria orar pensando agora em você também, que está debaixo de alguma pressão financeira. Ou que tem que fazer pagamentos amanhã, sejam eles pessoais, ou da sua empresa, do seu negócio. E nós estamos orando junto com você, pedindo que o pastor, o Senhor Jesus, supra de uma forma milagrosa aquilo que você precisa. Pai, colocamos isso diante do Senhor, pedindo que na vida de cada um seja algo comum experimentar o teu milagre, porque em Ti confiamos. Também entregamos a Ti o projeto do novo prédio para ministérios daqui da igreja. Como vamos falar daqui a 2 semanas, os prédios falam. Não são apenas concreto, não é apenas concreto, tijolo, cimento, mas expressam a Tua graça. Nós queremos construir para a Tua glória, para que seja um memorial ao Teu nome aqui no bairro, aquilo que vamos fazer. E aqui está a nossa oferta de hoje, entregamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim da expressão de Davi para com Deus sobre o pastor. O último versículo diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O pastor agora ele tornou-se um anfitrião. Ele convidou as ovelhas para um banquete, como ele explicou há pouco. Ele disse que Deus o prepara para ele um banquete na presença dos seus inimigos. Há um lado figurativo aqui, um lado real. O lado real é pensando na ovelha, que eu disse no início que o pastor levou a ovelha da planície para o planalto. Precisava achar pastos verdejantes para elas. No caminho andou por aquelas veredas perigosas, da planície para o planalto, andando por estradinhas estreitas, ou pequenos caminhos estreitos. De um lado o abismo, do outro lado a montanha. Muitas delas se feriram ao longo do caminho. Elas chegavam no topo do planalto, onde ia encontrar pastos verdejantes. Algumas delas chegavam feridas. Mas além disso, além de feridas, lá no topo, tinha outros inimigos. Lá no topo tinha os mosquitos, típico daquela região. Então, já pensou você ser chamado ou chamada para um banquete? Enquanto você está comendo, aí tem uns mosquitos ao seu redor, você fica assim, sai, bate aqui, bate na cabeça, né? Não vai ter gosto comer. Era o que estava acontecendo assim. Então a ovelha chegava lá em cima, algumas feridas, não dá para comer gostoso. O que é que o pastor faz? O pastor prepara uma mesa para elas comerem, na presença dos inimigos delas. A despeito dos mosquitos, elas iam poder comer uma refeição gostosa. Mas para que a refeição fosse gostosa para elas, o que é que o pastor fazia? Tratava das dores delas. Tratava dos ferimentos. E o texto diz aqui que ele ungia a cabeça com óleo. O que havia aqui, cada pastor tinha uma reserva no seu próprio bornel, como se diz, para chegar lá no topo da montanha, derramar aquele líquido na cabeça da ovelha, de modo que o ferimento era tratado, mas aquele cheiro também fazia com que os mosquitos não chegassem perto das ovelhas. Então elas podiam descansar da viagem, relaxar e comer aquela refeição sem a pressão dos mosquitos. E aí que entra uma coisa interessante a respeito do pastor. Eu creio que a maioria de vocês aqui que tem filhos
já tiveram filhos, eu lembro quando eles eram bebês. Às vezes de madrugada você acordava, ele estava chorando, e às vezes ele não estava apenas chorando por causa de fome. A fralda deles estava cheia. Né? Quando você entrava no quarto assim, dava aquele cheiro, lembra disso? Já jantaram, né? Pode falar sobre isso agora. O que acontecia? Você como pai e mãe, quando você começava a trocar o bebê, queira ou não, você não somente sentia aquele cheiro, mas às vezes aquele cheiro lhe impregnava. Ou às vezes você voltava para a cama, você era a mãe que cuidava do bebê à noite. Quando voltava para a cama, o marido perguntava, e que cheiro é esse, bem? Mas havia outro lado. Quando você também cuidava do bebê, limpava a fralda, trocava a fralda, e derramava aquele talco Johnson, lembra o talco Johnson? Não sei se ainda tem, né? E dava aquele cheirinho gostoso. Aquilo também lhe impregnava. Então, uma coisa muito interessante a respeito do pastor, o Senhor Jesus pegou o seu cheiro. A ovelha tinha mau cheiro. Ela chegava no topo com mau cheiro, ferida. Mas quando o pastor chegava, o que ele fazia? Ele colocava cada ovelha entre as suas pernas, acariciava, derramava aquele unguento que curava a ferida e livrava a ovelha dos mosquitos. O pastor, nesse contexto, ele começava a ter o cheiro da própria ovelha. Ovelha tem cheiro. E Jesus tem o seu cheiro. Porque ele envolveu-se com você. Ele é o seu pastor, ele carrega você para uns pastos verdejantes, ele carrega você pelas veredas da justiça. Ele quer curar você. Ele quer dar para você um estado em que, a despeito das circunstâncias que você vive, a despeito dos ferimentos que você tem, a despeito das feridas emocionais que você tem, o pastor restaura, reconstrói. Porque ele entende o cheiro que você tem, ele quer mudar o cheiro. Porque ele é pastor. E aqui, ele convida para um banquete, como vamos ter um banquete agora, que relembra o que Jesus fez por nós. Então, o que vamos fazer agora? É que você é convidado para o mesmo banquete. Você que é ovelha, eu que sou ovelha. Jesus que morreu por nós na cruz. E disse que cada vez que nós comêssemos desse pão e bebêssemos desse cálice, era para relembrar o que ele fez por nós. E ao fazer o que ele fez por você e por mim na cruz, ele ganhou o seu cheiro. E ganhou o meu cheiro. Só que da mesma forma como você, ao trocar o seu bebê, trocou algo mal cheiroso por aquele cheiro gostoso de bebê, que o bebê tem. Jesus fez isso por você na cruz. Quando ele, morrendo por você na cruz, ele perdoou os seus pecados, perdoou os meus pecados, me deu uma nova vida e deu para você um novo perfume, o perfume que reflete quem ele é. É por isso que vamos comer esse pão e beber esse cálice. Mas ele disse que é para nós nos prepararmos. E a preparação é uma confissão. Eu quero convidar você agora a baixar a sua cabeça. E é um tempo de confissão. Para você participar desse banquete, desse memorial, como a Bíblia diz, duas coisas são necessárias. Uma é, a primeira, já ter crido em Jesus como seu Salvador. Você já creu nele, como aquele que morreu por você na cruz, para lhe dar uma nova vida. Que o que ele fez é totalmente suficiente para perdoar os seus pecados. Você é convidado. Mas a ovelha também, ela fere Deus quando ela peca, quando ela desobedece. Por isso esse momento de você confessar, de eu confessar. Se tem alguma coisa que eu preciso falar para Deus, Deus, eu errei. Ou Deus, eu estou errando. A minha atitude tem sido de trocar o Senhor por outro Deus. Aqui está o meu erro, aqui está o meu pecado, eu estou confessando. Um relacionamento quebrado, que você quebrou e nunca quis perdoar. É o momento de dizer, é o momento de falar, Deus, eu quero perdoar. É o momento de você dizer, eu errei, Deus, me perdoe. Toma um tempo agora, um tempo silencioso para você orar. E ter esse momento de confissão de pecados diante de Deus. Enquanto isso, quero pedir que as pessoas que vão distribuir o cálice e o pão virem até aqui à frente.
estamos preparados para comer o pão, beber o cálice, para celebrar o que Jesus fez. Quando cremos também que fomos perdoados. Jesus derramou na nossa cabeça o óleo da graça, que nos perdoa e nos restaura. Ó Pai, obrigado, porque a Tua própria palavra que diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E agora que confessamos, Senhor, queremos comer este pão com gratidão, beber o cálice com alegria, porque relembra o que o Senhor fez por nós, relembra que o Senhor nos deu um novo cheiro, uma ovelha com um cheiro novo, o cheiro da Tua presença. Queremos então comer, cantar, beber e honrar o Teu nome. Em Teu nome, em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Vamos receber o pão enquanto cantamos, vamos receber o pão e depois comemos todos ao mesmo tempo. Se alguém deixou de receber o pão, levante as mãos para a gente chegar perto de você e lhe servir. Davi diz que sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Isso tem a ver com o pão, com o corpo de Jesus, que foi partido em nosso lugar. É interessante que é uma experiência íntima e pessoal dele, quando ele diz, bondade e fidelidade me acompanharão. Isso é traço de Deus. Era como se ele falasse, Deus é o meu pastor e ele vai andar comigo. Só que o verbo que Davi usa aqui é um verbo muito forte. É muito mais que acompanhar. Uma tradução bem literal deste verbo simplesmente carrega a ideia como se Deus lhe perseguisse. O próprio Deus lhe perseguindo. Mas não para fazer mal a você. Mas Deus que lhe persegue para ser com você um Deus bondoso e fiel. Essa palavra, essa tradução que nós temos hoje aqui é da NVI, mas algumas traduções mais antigas carregam mais próxima a ideia. Deus persegue você para ser compassivo com você. Em outras palavras, Deus lhe persegue porque Ele quer ser o seu pastor, ser o que você precisa, e Ele tem compaixão por mim, por você. Ele sabe quando eu estou desolado, quando eu estou triste, quando eu estou solitário, quando eu estou sem sonhos. Ele tem compaixão quando eu estou desobediente. Ele tem compaixão por mim. Mas não somente Deus me persegue para ser compassivo. Deus me persegue porque Ele é fiel. Fiel não a mim, fiel a Ele mesmo, que diz que seria o seu pastor e o meu pastor. A palavra fidelidade aqui é a palavra que mais se aproxima no Novo Testamento da palavra amor, o do chamado amor ágape, o amor incondicional, o amor que dá sem esperar receber. E por que é assim? Porque Jesus entregou o próprio corpo dele, para que o meu pecado, o seu pecado, antes éramos inimigos, nós fomos perdoados, mas para que o pecado seu, o meu pecado fosse perdoado, o corpo de Jesus foi dado em nosso lugar. Não sou eu não tenho a iniciativa de buscar Deus porque eu sou pecador. Mas foi Deus que veio ao meu encalço. Foi Deus que me perseguiu para expressar a compaixão dele para comigo. Quando eu estou em águas intranquilas, quando eu estou carente de um passo verdejante, quando eu estou andando por um caminho perigoso, entre dois extremos, quando eu estou ferido, quando eu preciso que o pastor unja minha cabeça com o óleo da sua presença. Deus me persegue por isso. Mas por que Ele faz isso? Porque Jesus morreu por mim. Então nós vamos comer este pão, lembrando que Jesus fez por mim, por você, e depois vamos dar graça. Vamos fazer isso juntos e depois orar. O texto diz em 1 Coríntios 11 que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão
e disse: isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim. Cada vez que vocês comerem, vocês vão lembrar que eu morri por você. Hoje estamos relembrando o nosso pastor, o pastor que dá vida pelas suas ovelhas, o pastor que deu o corpo dele para que fôssemos perdoados. Por isso, fazendo o que Jesus mandou fazer, dê graças com as suas próprias palavras, pelo corpo de Jesus que foi crucificado, para perdoar os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Amém. Vamos agora receber o cálice. O que está no cálice simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso lugar, para que nenhum pecado pudesse ficar para ser lembrado, mas todos fossem apagados pelo sangue dele. Vamos cantar? E quando nós comemos o pão, nós falamos que Deus nos persegue para ser compassivo, ter compaixão conosco e ser amoroso conosco. Mas Davi termina o salmo dizendo: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Por que é que ele fala isso? Porque naquela época o templo era a habitação de Deus. Deus habitava no templo. Mas no templo era o lugar onde o cordeiro era sacrificado. E na forma como o cordeiro era sacrificado, aquilo era um símbolo de que o cordeiro de Deus, Jesus, um dia viria. E aí perdoaria o pecado de todos que crescem desta forma. Então o templo para ele era o lugar onde Deus estava. Por isso ele diz: eu quero ficar lá por longo tempo, porque é lá que o meu coração é preenchido. Hoje, você e eu vivemos num outro contexto. O templo aqui, o salão, aqui é um mero salão. Aqui é um centro de convenções, como se diz. Deus não habita aqui, Deus habita em você, através do Espírito Santo. O templo é você, o templo sou eu. Então não dá para a gente se separar de Deus. Por causa de quê? Por causa do sangue. Foi o sangue que criou esta união com Jesus. No momento em que eu criei, tudo que me separava de Jesus, o meu pecado, o seu pecado, foi apagado. O que é que este sangue simboliza? É que realmente não há nada que não tenha sido tratado. Por isso, não tem como a gente separar-se do templo. Não é viver, ir no templo até eu morrer fisicamente, como Davi dizia. Mas você sendo o templo de Deus, é habitado por Ele dia a dia. E não pode se afastar dele. Mas esse templo precisa ser cuidado. Viver limpo cada dia. E é o sangue que limpa. É o sangue que me tira a culpa. É o sangue que me lembra que quando eu erro, eu tenho que admitir, eu errei. Mas a punição que viria sobre mim, Jesus carregou na cruz. Por isso, a gente celebra com alegria. É uma lembrança. O que precisava ser feito, já fez, já foi feito. Por isso, Jesus disse: quando vocês beberem um cálice, também lembrem. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Qual é a nova aliança? Eu não preciso ir no templo sacrificar um cordeiro, porque o cordeiro foi sacrificado uma vez por todas, por tudo que eu fiz no passado, pelo que eu fiz hoje, pelo que eu vou fazer amanhã. Isso não me dá liberdade então de pintar e bordar, como se diz. Mas quando eu pinto e bordo sem querer, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isso faz com que eu possa viver eternamente na presença dele. O dia vai chegar, quando Jesus voltar, que nós partiremos daqui, estaremos com ele para sempre, fisicamente para sempre. Mas enquanto ele não volta, este cálice lembra que ele morreu por mim, que tudo foi apagado pelo sangue dele. Por isso nós vamos beber e depois da graça como ele nos ensinou. Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, por causa do sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso, você e eu podemos ir para casa,
tendo relembrado que o sangue me limpa, que não há nada que o sangue de Cristo não tenha apagado perante Deus. Por isso, Pai, te damos graças, Senhor. Damos graças por esse sangue que me limpou, nos limpou diante de Ti. Mas também damos graças porque esse momento lembra que Jesus vai voltar um dia para nos buscar. Nós queremos celebrar desde hoje esse momento. Queremos cantar essa última música com gratidão, porque o Senhor nos comprou. O Senhor preparou uma mesa perante nós. O Senhor nos deu o seu corpo, nos deu o seu sangue. E sabemos que nunca nos separaremos do Senhor. Por isso queremos cantar em honra ao teu nome com gratidão. Obrigado porque és o nosso pastor. Em teu nome que falamos com o Pai. Amém.